que algumas pessoas cheguem, tá? Beleza, então, pessoal, boa noite a todos. Chegar agora. A gente falou que nessa terça-feira, que vai ser a nossa última aula antes da nossa prova, a gente vai fazer uma revisão. A revisão, na verdade, já começou terça-feira passada, né? A gente começou a falar um pouquinho da aula do primeiro dia e agora a gente vai continuar. A gente tem bastante conteúdo, né? Só lembrando vocês que a nossa prova ela vai ser realizada no dia 7 de outubro, né? Então vai ser a próxima terça-feira, tudo bem? Fiquem tranquilos, são 10 questões de múltipla escolha, você tem que marcar o X, né? A opção correta. O professor hoje na revisão vai dar algumas dicas do que possivelmente vai cair, tá bom? Caso de dúvida, aproveita, pergunta para o professor. Isso aqui é uma aula sossegada entre nós, nosso grupo que é pequeno. Tá bom, pessoal? Ou você pode usar ali o mural de perguntas, né? Então, vamos começar a nossa aula. Deixa eu disponibilizar os slides. Beleza. A gente estava conversando, pessoal, na nossa última aula, que a gente falou um pouquinho sobre a classificação geral da nossa célula, né? É importante você lembrar, a gente não vai abordar nessa aula de hoje isso, foi abordado, né? Mas é importante você lembrar que a gente tem dois tipos de célula, a célula procarionte, que é aquela célula modelo mais simples de célula, né? E a célula eucarionte, que é aquele modelo mais complexo, tá bem? A gente vai falar mais para frente um pouquinho, a gente até relembra um pouco essa situação, tá? A gente parou na nossa revisão de terça-feira passada, falando um pouquinho sobre do que a célula é composta. A célula era composta de muitas substâncias químicas. Eu podia pegar uma folha e podia escrever ali milhares e milhares de substâncias. Mas o essencial que a gente precisa saber é o seguinte: a célula é feita de muitas coisas, mas ela é feita de poucos materiais. Poucos materiais formam essa grande quantidade de moléculas, né? Aqui nesse slide, a gente pode ver, por exemplo, os 4 principais elementos químicos que compõem tudo o que existe dentro do nosso organismo. A gente chama eles no coletivo de Chon. O que é isso? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, são 4 elementos químicos que eles se combinam para formar muitas substâncias que existem no nosso organismo. Por exemplo, proteínas, lipídios, carboidratos, né? Isso é até uma frase importante que a gente até brincou, né? Que já foi abordada em outras séries de ciência, né? Que a gente é feito do mesmo material das estrelas, ou seja, na natureza, tudo é feito dos mesmos elementos químicos. Tá? E para a nossa célula isso não é diferente. Se a gente dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó, a gente pode observar que a maior parte do que existe no nosso corpo, na nossa célula, por exemplo, é água. Aqui a gente até coloca um número, né? 70% da célula, da composição química, é água pura, né? H2O. O resto, ele vai ser dividido em frações menores e vai ser composto por moléculas mais complexas, né? Como, por exemplo, aqui a gente pode observar proteínas, moléculas pequenas como, por exemplo, vitaminas, né? RNA, que é material genético, fosfolipídio, que é gordura, que compõe a membrana plasmática. Veja como agora você já sabe um pouco mais desde a última vez que a gente viu esse slide, né? E, por fim, carboidrato. Essa fatia aqui, ó, que a gente mostra essas moléculas, que nada mais é do que 30% do resto, fora água, ela vai ser compartilhada por aqueles elementos químicos que a gente falou ali. Então, o chumbo, carbono, oxigênio, etc. Tudo bem? Professor, Diga. licença, acho que tem aluno querendo entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, agora que a gente colocou a extensão, agora não tem muito problema. O aluno pode entrar sem permissão do professor agora. Ele só pode entrar automaticamente. Talvez a pessoa não tenha conseguido entrar mesmo. Porque agora a gente ativou permissão automática, tá bom? Fala para a pessoa tentar insistir mais um pouco, talvez logar e deslogar. Bem?
Beleza. Caso de dúvida, por favor, me avisem aí, né? Para a gente ver o que pode estar acontecendo. Tá bom? Mas a princípio é para todo mundo entrar automaticamente. Tá? Bom. Beleza, então. Continuando aqui. Então, pessoal, existe algo importante que o professor vai falar, que ele vai dar dicas para vocês, né? Lá na nossa prova, uma das questões, ela vai tratar um pouquinho disso. O professor vai falar um pouquinho da quantidade básica de água que existe. Você tem que lembrar que a maior parte da nossa célula é composta de água, tá bom? Lembre disso. Vai ter uma questão que vai trabalhar alguma coisa parecida nesse sentido, bem? E aí a gente parte, porque a gente conversou de estrutura da nossa célula, né? A célula que a gente está vendo de eucarionte, ou seja, aquela última célula que surgiu, a mais complexa, essa célula ela é feita de 3 estruturas principais. Então, a célula dos eucariontes ela é feita primeiro da membrana plasmática, ele é feito depois do citoplasma, e por último é feito do núcleo, certo? Essa divisão que o professor mostra para vocês aqui, esse desenho, ele está mostrando isso, né? A gente fala aqui na célula como se fosse uma cidade, porque a célula tem as suas estruturas internas e cada estrutura vai ter uma função específica, né? Assim como o teu organismo tem órgãos, ou seja, tem pecinhas com funções específicas, a célula tem seus órgãos também, chamamos de organelas. Organelas, cada uma vai ter uma função específica, bem? E é importante a gente lembrar que a célula procarionte, como por exemplo a da bactéria, ela não tem essas organelas. Uma célula bacteriana é uma célula que a princípio tem poucas estruturas. Tá? Pensando nessas dicas de prova que o professor está dando, pessoal, você tem que lembrar que o professor falou que vai cair de 1 a 2 questões falando sobre os tipos de célula, ou seja, diferença entre procarionte e eucarionte vai ser 1 ou 2 questões aproximadamente. Né? E falando sobre a composição da água, uma questão, ou seja, tem umas 3 ou 2 questões aí. Bom, vamos continuar então. Né? Outra coisa que o professor também conversou com vocês é que no nosso organismo a gente tem uma quantidade muito grande de tipos de células diferentes. Desde a célula do sistema nervoso até a célula do intestino, da pele. Cada célula convém ter um formato. Né? Por que tem um formato diferente? Porque tem também uma função diferente. Inclusive, a gente falou nos últimos momentos da aula da revisão passada, né? Na última terça-feira, que até a quantidade de organelas muda. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui as células de uma folha, nesse canto esquerdo, e aqui no canto direito, no meio, a gente tem um neurônio. Né? A quantidade de organelas, por exemplo, de mitocôndrias, muda de uma célula para outra. Olha a quantidade, então, que a gente tem de cada modelo. Né? E agora a gente começa a falar um pouquinho das estruturas que a gente encontra em cada uma das nossas células. Bem? Começando pela parte mais externa, que é a membrana plasmática. A gente fazendo aquela comparação da membrana plasmática com uma cidade, por exemplo, a gente pode pegar uma fábrica, né? Você gosta bastante desse exemplo, uma fábrica. A membrana plasmática é quase como se fosse a portaria, os muros que rodeiam uma fábrica. Então, existe ali, por exemplo, um controle de entrada e saída de quem pode fazer isso. Só funcionários, só quem vai entregar alguma coisa, ou quem vai buscar alguma coisa na fábrica, pode entrar. Qualquer um pode entrar ali. A membrana plasmática é a mesma coisa. Então, na membrana plasmática, você tem um controle, existem proteínas, existem moléculas ali, que vão garantir que só algumas coisas consigam entrar e outras coisas consigam sair. Um minutinho que eu preciso tirar uma espirrada aqui, pessoal. Né? É um momento difícil de continuar. Então, lá me faço. Né? Bom, continuando então, né, pessoal? Falando de biologia celular aqui. A membrana plasmática, para ela conseguir entrar e sair, as coisas, as substâncias químicas, ela precisa ter uma composição química primordial. Né? Você deve lembrar que a gente falou que a membrana plasmática, ela tem essa estrutura aqui, ó. Você pode observar que a membrana plasmática ela tem uma dupla camada de gordura. Ou seja, uma dupla camada de lipídios. Os lipídios que existem na membrana plasmática são lipídios bem complexos. Eles são chamados de fosfolipídios. Se a gente pudesse resumir numa frase a composição da membrana, a gente falaria então que ela é uma bicamada fosfolipídica. E existem proteínas que estão grudadas na membrana plasmática. Essas proteínas têm um papel muito importante. Elas realizam o transporte de substâncias químicas.
parte delas vai ajudar nesse controle do que entra e do que sai da nossa célula. Tá? É importante lembrar que as pessoas costumam comparar também a membrana plasmática com um modelo fluido, ou seja, algo mole, algo que não é estático. Então você tem, por exemplo, um mar de fosfolipídios, porque os fosfolipídios são líquidos, né? E você tem proteínas que ficam boiando como se fossem barcos, como se fosse ali balsas. Isso é importante também, pessoal. Mais uma vez, ó, já estamos falando de outra questão de prova. Vai ter uma questão na nossa prova que vai tratar especificamente de como funciona a membrana, de como é a função da membrana. É uma questão 100% de membrana plasmática. Então, você tem que saber de função, você tem que saber de composição. É basicamente o que o professor acabou de falar. Bem, é importante lembrar isso. Né? Você tem que lembrar que na nossa membrana existem substâncias que vão entrar de graça, passivamente. Outras substâncias, elas vão entrar em custo energético. Você não precisa saber o que a célula gasta de energia, o que não gasta. Não foi abordado isso na nossa aula. Né? Porém, lá no futuro, você vai ter aula de fisiologia, por exemplo, aula de patologia, outras matérias, que você vai aprender um pouquinho. Substâncias que têm um custo energético para conseguir atravessar a membrana. Tudo bem? Isso é importante você lembrar. Aqui a gente tem microscopia eletrônica na membrana plasmática. Você pode ver que não é loucura do professor, não é invenção, isso aqui você realmente vê uma dupla camada, né? Ou seja, duas camadas, uma em cima da outra, que são de fosfolipídios. E que contém essas proteínas que o professor tem falado. Né? Aí a gente, atravessando a membrana plasmática, a gente chega realmente no interior da nossa célula. A célula, ela contém um citoplasma nesse interior. É quase como o chão da nossa fábrica. É o local onde a ação acontece. O citoplasma é importante, primeiro, porque ele abriga um núcleo da célula está lá no meio, bem no interior da célula. Né? Outra coisa, o citoplasma é o espaço que você vai ter os seus órgãos. A gente falou que uma célula tem órgãos, e essas células esses órgãos são as organelas. Né? Elas estão no citoplasma. Então, essa ideia de que o citoplasma parece uma coisa meio vazia é loucura. Pelo contrário. O citoplasma, ó, se a gente voltar alguns slides, ó, ele tem essa aparência aqui. Ó. Você pode ver que ele é bastante carregado e cada espaço aqui da nossa célula está cheio de organelas. E a gente vai começar a relembrar um pouco. Tá? Bom, vamos começar então a falar de organelas que a gente encontra no citoplasma. A primeira delas são as mitocôndrias. As mitocôndrias têm um papel muito importante para a gente. Você pode ver que ela é uma estrutura, parece em formato de bastão, bastonete, né? E ela tem várias membranas que ficam no seu interior, elas estão quase como um cobertor, né? Elas estão meio assim, dobradas, né? Elas estão agruvinhadas. O que é isso? Isso aqui, mitocôndria, é um grande reator de energia para a nossa célula. É na mitocôndria que a gente vai ter a transformação de uma molécula chamada glicose em energia. A gente falou, por exemplo, que mitocôndria é um gerador de uma fábrica, porque ela vai pegar uma molécula e ela vai conseguir extrair energia a partir dela. Quando eu tive essa aula pela primeira vez com vocês, eu só passei essa informação para vocês. Estava muito simples a informação. Vocês já passaram por algumas aulas. Agora a gente pode lembrar que, na verdade, o que acontece? Na mitocôndria, a gente tem a conversão de glicose em ATP. Lembra ATP, pessoal? Aquela molécula que é a moeda energética da nossa célula. Essa célula precisa de muito ATP para conseguir sobreviver, certo? É isso que a gente está falando. Quem faz isso, essa conversão, é a mitocôndria. E nesse processo ela consome muito oxigênio. A mitocôndria só funciona na presença do oxigênio. Ela precisa muito de oxigênio. Bem, isso é a função primordial da nossa mitocôndria, responsável pela produção de energia. Ok? Depois disso vem uma outra organela. É uma grande organela. É a maior que a gente tem. É o retículo endoplasmático. A gente, talvez a palavra retículo não faça muito sentido, mas retículo significa túneis. Significa membranas. Então, o retículo, ele é um sistema de túneis que a gente tem que estão grudados no núcleo. Né? Ele é a maior organela porque esses túneis acabam ocupando boa parte do citoplasma. Vocês podem observar aqui, ó, a gente tem, observando aqui no zoom, nosso núcleo, né? E você pode ver que a gente tem essas camadas em roxo, essas membranas em roxo, que ocupam boa parte da figura. Isso aqui é o retículo. Né? O retículo ele é dividido em duas porções. Ele tem uma parte dele
contém essas moléculas em amarelo, que são chamadas de ribossomos. Os ribossomos, eles produzem proteínas. Então, a gente pode dizer que a função do retículo rugoso é a produção de proteínas. Uma parte mais de fora, parte final do retículo endoplasmático, ele não contém os ribossomos. Portanto, a gente chama ele de retículo liso. Retículo endoplasmático liso. Ok? A função do retículo liso é a síntese de lipídios, síntese de gorduras. Então, a gente tem uma organela, que é uma organela bem extensa, né? E que vai ser responsável pela produção dos dois principais componentes que a gente tem químicos da nossa célula. As proteínas e os lipídios. Bem, o rugoso produz proteína porque eles contêm ribossomos, né, que a gente vai relembrar daqui a pouco. Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica, né, o microscópio ajuda bastante, e você pode observar que boa parte da foto, a gente tem aqui esse sistema de túneis, né, essas membranas que são o retículo endoplasmático. Aqui a gente vê uma outra foto, dessa vez colorido de laranja, né, você pode observar que boa parte dessa extensão aqui, retículo endoplasmático rugoso. Ele tem até essas bolinhas em vermelho, justamente porque ela tem o ribossomo, né? A parte de cima não tem, é o liso. Bom, aqui esse slide é uma continuação do que eu estava falando, né? Porque a gente está explicando aqui qual que é o papel dos ribossomos. Existem ribossomos livres na nossa célula, mas eles estão principalmente grudados no retículo endoplasmático, a parte rugosa do retículo, né? Lembrando novamente o nome, né, professor? O que significa rugoso? Rugoso é uma coisa que tem uma textura áspera. Por que isso? É uma forma dos citologistas, de quem estudava a célula, lembrarem que a parte rugosa do retículo, ela é rugosa, ela tem essa textura grossa, porque na verdade você tem os ribossomos que estão grudados ali. Retículo liso, ele não tem ribossomo, então a textura dele é lisa. Por isso que é chamado de retículo liso, né? Bom, o ribossomo tem uma função importante. Ele que produz as proteínas da nossa célula, né? Então, tanto o ribossomo livre quanto o ribossomo do retículo são capazes de produzir essas proteínas. E, continuando aqui, pessoal, nossa revisão de organelas, né? A quarta organela que a gente tem, ela se chama complexo de Golgi, em homenagem ao citólogo Camillo Golgi, um italiano que estudou no início, né, a formação e a função dessas organelas. A gente falou que o complexo de Golgi é como se fosse a central dos correios da nossa fábrica, ou da nossa cidade, né? Por quê? Ele vai endereçar, através de vesículas, moléculas ali como se você colocasse um produto dentro de uma carta, dentro de uma embalagem. E você vai despachar esses produtos para regiões diferentes da célula. Tipo os correios que ficam despachando encomenda, né? Você pode observar que aqui o complexo de Golgi, ele tem uma função bem parecida com o retículo, né? Ele é um pouco menor, na verdade. Ele não é um sistema de túneis tão grande assim. Mas você pode observar que, saindo desse sistema de túneis, existem várias bolhas. Ou, melhor, várias vesículas. E dentro dessas vesículas a gente está carregando moléculas, né? Você pode observar aqui que a gente tem esse sistema de túneis que parecem bolhas de sabão. São essas vesículas que estão levando essas substâncias. Bem? Beleza. Bom, outra organela que a gente tem são os lisossomos. Os lisossomos, eles são estruturas esféricas, então eles são bolsas, ou são sacos, que são recheados com enzimas. Essas enzimas, na verdade, são sucos que degradam substâncias. O lisossomo tem um papel importante nessa. O lisossomo ele faz a digestão das coisas que entram na nossa célula. A célula, por exemplo, todo momento está produzindo coisas novas. A gente acabou de falar isso. Tem substâncias que ela tem que se livrar. Ela tem que reciclar, por exemplo. Tipo uma lata de lixo que você tem na tua casa. Parte daquilo você vai reciclar, parte daquilo você vai descartar de vez mesmo. O lixo que é lixo, né? O lisossomo faz isso. Ele precisa degradar as moléculas que precisam, ora ser recicladas, ora ser jogadas fora. Mas como é que ele faz isso? Ele vai se ligar numa vesícula que tem alguma coisa, que a célula quer descartar, né? E ele acaba liberando esse conteúdo. Essas substâncias que ele tem aqui. É uma degradação, uma digestão a gente pode fazer. Da mesma forma que o teu estômago digere comida, o lisossomo vai digerir essas substâncias que ele quer jogar fora. Então, basicamente é isso. Tá? Aqui a gente mostra as substâncias entrando, né, pela membrana plasmática do citoplasma, e toda substância que vai circular dentro da célula,
ela circula dentro de vesículas. Como a gente mostrou ali no slide de complexo de Golgi. Tudo que precisa ficar trafegando na célula fica internalizado nessas bolhas, nessas vesículas, né? E são essas vesículas que vão se ligar ao lisossomo, para que você possa degradar esse conteúdo. Basicamente é isso. Né? Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica dos lisossomos. Eles são ricos em enzimas que vão degradar substâncias. Isso é um pouco mais escuro. Por fim, já chegando aqui, quase chegando no final da parte das organelas, a gente tem o citoesqueleto. O citoesqueleto ele é análogo ao nosso próprio esqueleto. Por que você tem esqueleto? Você tem esqueleto para dar sustentação, para dar estrutura para o teu corpo. Então você vai se movimentar, você vai, né, fazer qualquer atividade, você depende do teu esqueleto. A célula é a mesma coisa. A célula precisa de um conjunto de proteínas que a gente chama de filamentos, microtúbulos, né, que no coletivo compõem o esqueleto da célula. Você pode observar aqui nesse desenho que a gente tem várias fibras, a gente tem vários filamentos coloridos, né, que dão formato para a célula. Isso é o citoesqueleto. Você pode observar aqui nesse desenho, a gente está pintando, o professor já mostrou isso, eu vou repetir agora, né? A gente está usando aqui uma cor diferente para cada estrutura da nossa célula. A gente está usando, por exemplo, a coloração azul para pintar o núcleo da nossa célula. A gente está usando a coloração vermelha, fosforescente, para pintar a membrana. Você pode ver o contorno das células. E essa substância verde no interior aqui é o citoplasma. Mais especificamente, são as fibras que compõem o citoesqueleto. Você pode até ver que tem um aspecto de trama, né, de teia, que compõe aí a morfologia da célula. Bem, sustentação e, em alguns casos, até movimentação, dependendo do perfil de célula. Né? Agora, a penúltima organela que a gente tem a falar são os peroxissomos. Os peroxissomos eles têm um papel específico. Eles têm um papel de desintoxicação, ou seja, de limpeza do que existe na nossa célula. Como uma fábrica ou como uma cidade, a nossa célula é capaz de produzir substâncias tóxicas. E ela não pode acumular isso com o tempo. Isso vai resultar na morte da célula. Então, você precisa de uma organela que vai fazer a limpeza disso. O lisossomo, ele acaba jogando fora, degradando, né? Mas tem substâncias que são tóxicas. Talvez elas tenham que ser combatidas mais rápido, né? Nesse caso, os peroxissomos têm essas substâncias aqui, ó. Que elas vão liberar para poder fazer um pouco a desintoxicação. A gente até usou um exemplo no passado, falando de uma pessoa, por exemplo, que costuma tomar muito medicamento. Uma pessoa que abusa do consumo de medicamentos, ou de droga, álcool, por exemplo, né? O nosso fígado é um órgão que é responsável pela desintoxicação. Bom, a gente falou que tem um órgão que faz isso, que é o fígado, e tem uma organela que faz isso, são os peroxissomos. Né? As células do fígado, os hepatócitos, elas são células ricas desse tipo de organela, em peroxissomos. Por quê? A função dela é justamente limpeza. Né? Então, uma pessoa que bebe muito, que toma muito medicamento pesado, né? A pessoa tem uma atividade hepática do fígado muito intensa. Com o passar do tempo, o fígado vai ficando exausto, vai até às vezes perdendo um pouco da sua função. Né? Ela sobrecarga de atividade. Quem ajuda o fígado a fazer isso, então, a limpeza, são os peroxissomos. Né? E aqui, algo que o professor não enfatizou muito nas nossas aulas, né? Isso vai ser falado mais no futuro, são alguns tipos de célula que têm alguns tipos de depósito. Né? Por exemplo, a célula de gordura que a gente tem embaixo da nossa pele, ela tem depósitos de gordura. Então a gente chama isso de depósito citoplasma. Né? Células da nossa pele, que tem, por exemplo, pigmento, que dá cor da pele, elas também têm depósitos de pigmento. Né? Mas isso aqui, para nossa revisão, não é muito importante. Isso não vai ser cobrado em prova. Tá? Bom, professor, já estudamos organelas, né? O que a gente... Dá uma dica aí, professor. O que assim, de importante para a nossa prova, né? Bom, eu não quero que vocês decorem, pessoal, mas eu também não sei como. Sim, o professor vai cobrar organelas na nossa prova, né? Principalmente as mais importantes. Que é o retículo, que é o complexo de Golgi, e que são as mitocôndrias. Então, assim, procure estudar principalmente bem essas três, né? E uma delas vai falar um pouquinho sobre a função, você tem que saber direitinho a função de algumas delas. Bem, isso é importante para a gente. A gente vai relacionar mais algo de função. Tudo bem, pessoal? Ó, quantas questões de prova você já tem, hein? Importante. Bom,
Vencemos, então, a parte de organelas e a gente começa a parte do núcleo, né? O núcleo é a última estrutura que resta para a gente aprender sobre a estrutura da célula. O núcleo, ele é uma estrutura muito importante. Por quê? Ele só é, primeiro, o núcleo só existe na célula eucarionte, o procarionte não tem núcleo, né? E o núcleo que está no eucarionte, ele vai abrigar o material genético. Para quem não lembra o que é material genético, a gente falou que é o grande DNA, ou seja, aqui a gente pode ter uma ideia, né? Aqui a gente tem a foto de uma bactéria e a bactéria foi furada. A gente tem um furo na bactéria, todo o material genético dela saiu. O material genético é a norma de instruções, o manual de construção do nosso corpo. Todas as características que existem em você, altura, propensão a doenças, cor dos olhos, do cabelo, tudo isso é influenciado pelo material genético. Tá? Não só pelo material genético, mas ele tem uma importância fundamental nisso. Tá? E você precisa de algo que proteja esse material, que é o núcleo. Por isso que ele fica ali dentro. Né? Como a bactéria não tem núcleo, ela é uma célula procarionte, você pode ver que no momento que a gente furou essa célula, todo o DNA saiu fora da célula. Olha quanto DNA esse bicho tem. Né? Nós também temos uma grande quantidade de material genético. Ok? Existem dois tipos de material genético. A gente falou que nós temos o DNA e nós temos o RNA. Tá? Você não precisa estudar muito a química do material genético, porque a gente não vai abordar isso na nossa disciplina. Existe uma disciplina chamada genética, em que você vai estudar isso em detalhes. Né? Mas a gente chegou a abordar aqui na nossa aula que o DNA ele é uma dupla hélice, né? São duas fitas que estão enoveladas uma na outra. Como a gente está falando de uma estrutura que é muito grande, você talvez lembre-se que o professor falou que a gente pega esse DNA e a gente enrola ele em proteínas, para ele conseguir ficar dentro daquele núcleo que é tão pequeno. Fora o DNA, a gente também tem uma estrutura que é o RNA, é um outro tipo de material genético, que vai ajudar a gente a produzir proteínas. Então é mais ou menos assim que acontece a fabricação de proteínas no nosso organismo. Nós temos o DNA, que está protegidinho dentro do núcleo. A gente precisa de alguém que leve a informação do DNA para uma organela que produz as proteínas. A gente acabou de falar que a organela que faz isso são os ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso, não é verdade? Quem vai levar essa informação de um lugar para o outro? Da planta até a fábrica. Um funcionário que é o RNA. Ele vai levar de um lugar para o outro. O que o professor está falando aqui, novamente eu repito, né? Isso não vai ser cobrado agora especificamente na nossa prova, tá? Mas o professor comenta aqui para a gente poder aprender de forma mais ampla, né? Como que funciona aqui, por exemplo, um exemplo de como a coisa acontece, né? A gente tem aqui um passarinho bem bonitinho, né? E ele tem um bico. No bico dele você tem uma proteína, que é a queratina. Bom, chega um momento em que o passarinho ele precisa manter aquele bico. Ele precisa sintetizar novas proteínas para compor o bico. Mais queratina para fazer parte do jogo. Né? Como que o corpo dele vai produzir essa queratina? Dentro das células dele, a gente tem um gene, uma parte do DNA que é responsável, gene produtor da queratina. Né? A gente vai ter uma molécula que vai ler isso aqui, que é o RNA, e vai levar para a fábrica, que são os ribossomos. Os ribossomos vão produzir a queratina para a gente. Tudo bem, pessoal? Bom, com isso, a gente termina a parte inicial da nossa revisão aqui, que a gente está falando de organelas de núcleo, a estrutura da célula. Eu quero fazer uma pausa rápida para perguntar se alguém tem uma dúvida, algum comentário até o momento, pessoal. Professor, Diga. Poderia me explicar de novo o DNA e o RNA? Posso sim. Por favor? Posso, vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui os slides. Vamos voltar aqui, ó. Tá? No núcleo, nós temos o material genético. O material genético, ele é muito importante para a gente, porque dentro de cada célula do teu organismo, todas as células do teu organismo, você tem um núcleo, né? E você tem o material genético. Quem que é o material genético? DNA e o RNA. Aqui. A gente mostra o principal material genético, que é o DNA. Né? O que é o DNA? Ele é uma fita dupla, na verdade, como a gente pode ver aqui nesse desenho, que ele carrega toda a informação que é responsável pela tua produção. Você, por exemplo,
tem cor do cabelo, cor dos olhos, altura, propensão a doenças, né? Essas informações você encontra nos genes que fazem parte do DNA. Bem? Acontece que quem vai traduzir essas informações, o DNA é só um livro, né? Para você entender o que está dentro do livro, você precisa de alguém que vai ler isso. Verdade? Quem vai fazer a leitura disso? É o outro material genético, é o RNA. Essa fita que a gente pode ver aqui. Ele é uma espécie de tradutor, né? A gente tem esse slide aqui, ó, porque o professor falou que todo momento você tem a célula produzindo proteínas para você. Quem faz a produção de proteínas é o retículo rugoso. Lembra disso? A gente falou, né? Bom, como que funciona essa produção? Não é só apertar um botão e sair uma proteína dali, né? Não. Para isso, você precisa de alguém que vai levar informação. Uma molécula que leva informação para o retículo rugoso produzir a proteína que você quer. Quem leva essa informação? O RNA. Então, o RNA, ele vai traduzir o conteúdo que tem no DNA e essa fitinha aqui pequena sai do núcleo para o citoplasma. Ele é tipo um mensageiro, um carteiro, que pega encomenda ali nos correios e leva para a fábrica de proteína. Né? É uma espécie de transportador que vai levar a informação do núcleo, lá no material genético do DNA, para o citoplasma, onde está o retículo. Aqui a gente, até para facilitar, né, a gente transformou isso num exemplo. Toda vez que você precisa produzir uma proteína, você vai ter então um RNA que vai procurar, vai buscar essa informação aqui no DNA, ó, essa fita dupla que a gente tem. A fita DNA fica no núcleo, não é verdade? O núcleo é feito de, o DNA é feito de genes. Aqui, por exemplo, ó, o senhor deu um exemplo aqui, né? Esse pequeno trecho, esse pequeno pedaço aqui de DNA do BNTV, ele é responsável pela produção de queratina. Cada pedacinho aqui do DNA, ele é um gene que vai conter informação para a produção de alguma proteína. Você entende? Por exemplo, se fosse o nosso DNA, talvez essa parte de baixo aqui, ó, fosse o gene produtor do cabelo. A parte de cima, gene produtor do hormônio do crescimento. Só estou dando exemplos, né? O teu material genético tem que ter informação para você produzir tudo. Tipo um manual de instruções. Tudo bem? Ficou mais claro agora ou não? Sim, professor, ficou. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal, do que a gente falou até o momento? Não vou ficar com dúvida, hein, pessoal? Por mim não, professor, tá tudo certo. Tudo certo, Daniel? Então, beleza. Tá? Se tiver alguém que tenha dúvida, pessoal, vamos aproveitar, né? Não é legal a gente fazer uma prova tendo não entendido alguma coisa, tá bom? Vamos continuar, então, essa revisão. Bom, depois disso, a gente começou a falar um pouco de fisiologia, de funcionamento da nossa célula. Então, a gente já sabe a composição da nossa célula, a gente já sabe as pecinhas, como elas funcionam, né? Agora a gente vai entender um pouquinho as funções que acontecem ali dentro, tá? Existe um tipo, um fenômeno, um conjunto de reações muito importante, que o professor chamou de homeostase, né? A nossa célula, ela tem uma saúde, assim como o teu corpo tem saúde, você tem saúde, né? A célula também tem uma saúde, ou seja, a célula tem reações químicas acontecendo ali. A célula, ela é muito complexa, ela tem muitas funções. Ela precisa se manter em equilíbrio, ou seja, ela precisa controlar os processos que acontecem aí. Existem alguns parâmetros que são muito importantes que a célula controle. Se ela não controlar aquilo, ela morre. Tá? Então a gente chama de homeostase o conjunto de reações químicas que mantém a célula em equilíbrio, mantém a célula saudável. Né? Por exemplo, você precisa ter água no teu corpo, você precisa manter a tua temperatura específica. Nossa temperatura média vai o quê? 36 graus e meio, 37, a nossa temperatura média, uns mais, outros menos, né? Todos nós precisamos de 70% de água no nosso corpo, como o senhor falou na revisão. Todo mundo precisa se alimentar todo dia. Enfim, esses são os parâmetros que mantêm você num bom funcionamento. Tipo o carro, por exemplo. O carro, cada modelo de carro não tem uma quantidade de ar que vai dentro do pneu. Você não tem que trocar o óleo de tempos em tempos. De forma bem tosca, essa comparação que eu fiz, é isso. Né? É o equilíbrio que você mantém no teu corpo. Sempre que algo acontece com o teu organismo e você tira um pouco o teu organismo desse equilíbrio, a célula tenta responder de uma forma que você torne ele para o equilíbrio novamente. O professor falou, por exemplo,
Você tem que ter 70% de água no teu corpo. Né? Por algum motivo, você para de tomar água, né? E você começa a ficar desidratado. Ou seja, diminui a quantidade de água. O que o corpo faz? Estimula você a ter sede, estimula você a urinar menos. Né? Para quê? Você conservar água. Né? Dá aquela sede para você vai correndo e tomar um copo d'água. Né? Você, por exemplo, ingeriu uma quantidade muito grande de sal, por exemplo. Isso não é saudável. Né? O que o teu organismo vai fazer? Ele vai segurar, controlar a água do mesmo jeito. Né? Ele vai tentar aumentar a sudorese para você suar mais, para que você possa eliminar essa quantidade de sal. Enfim, são comportamentos que a gente tem. Tem alguma coisa atrapalhando você na garganta ou no nariz? Uma poeira que você pegou um móvel que estava cheio de pó. O que o teu corpo vai fazer? Vai tentar fazer você espirrar. Você fica descontroladamente espirrando 3, 4 vezes seguidas para quê? Tirar essa poeira. Cai uma partícula no teu olho, você começa a coçar aquilo descontroladamente. Enfim, isso é homeostase. Manter a temperatura, manter a quantidade de água, de nutrientes em equilíbrio. Bem, pessoal? Isso é bem importante. Né? Outras funções que existem também no nosso organismo são aquelas funções que são reflexos daquilo que a gente come. Né? Quando você se alimenta, qual que é o objetivo de você se alimentar? Você adquirir nutrientes, você adquirir energia. Né? Muita coisa que você come, ela vai ser quebrada em pedaços menores, para que você possa usar de outras formas. Né? A gente chama catabolismo a quebra, a degradação de moléculas que você adquire em moléculas menores, e para você extrair energia. Por exemplo, você acabou de fazer, antes da aula do professor aqui, você acabou de comer um cheeseburger, comer um dog, né? O dog estava gostoso, cheio de condimento, né? Desculpa, pessoal, estou com fome, já estou até babando aqui, né? Tava com ketchup, mostarda, um monte de coisa. Aí, caiu no teu estômago isso, não é verdade? Uma vez caindo no estômago, o que vai acontecer? Vai acontecer o catabolismo daquilo. Quebra do dog em substâncias menores, moléculas menores. E você vai extrair energia daquilo. Né? Mas o teu corpo também faz o contrário. O teu corpo ele pega moléculas pequenininhas e ele vai produzir coisas maiores daquilo. A gente pode pegar, por exemplo, glicose, que é uma molécula pequena, e construir uma molécula de reserva maior, que é o glicogênio, para armazenar no teu fígado. Isso é possível de se fazer. Todo momento o corpo está quebrando substâncias menores para extrair energia. E outras ele está montando em substâncias maiores. Isso é o equilíbrio que a gente não tem. Tá? Agora que a gente está falando de fisiologia, de como as coisas funcionam, a gente retorna aqui para falar um pouquinho de como funciona a membrana plasmática também. Algo que o professor estava dando sequência na aula 5. A gente está revisando agora a aula 5. Né? O professor falou que a membrana plasmática controla o que entra e o que sai da célula. Né? E a gente está mostrando aqui novamente a composição da membrana, para quem não lembra. Tá? Uma bicamada fosfolipídica, olha duas camadinhas em rosa aqui, né? Isso aqui são os lipídios da minha membrana. Eles são lipídios fluidos, um mar móvel, né? E a gente tem essas proteínas aqui, ó, essas peças aqui, parece cacau isso aqui, né? Em laranja, que são as proteínas. Proteínas transmembrana. Por quê? Elas estão totalmente grudadas, não tem uma posição fixa, não estão imóveis, elas estão se movimentando. E que vão ajudar a membrana a fazer o transporte. Né? Mostrando aqui que a gente tem dois perfis de membrana. A gente tem as proteínas transmembrana, quando atravessam totalmente a membrana. Geralmente elas estão relacionadas ao transporte de substâncias. Elas que vão conduzir como se fosse uma porta de um lado para o outro. E a gente também tem as proteínas periféricas. Aquelas proteínas que geralmente estão associadas à identificação, né? Reconhecimento da célula. Tá? As proteínas podem ser carreadoras ou canais. Não precisa decorar isso, né? Mas eu mostro aqui para vocês um exemplo de proteína. Isso aqui é como se fosse um poro, certo? Como se fosse um canal. Uma substância verde está entrando aqui do espaço externo para o espaço interno. Né? Então, as proteínas transmembranas têm esse papel o quê? De transporte. Né? E aqui tem um assunto importante que vai cair na nossa prova, uma das questões de prova, né? Que a gente fala um pouquinho sobre transporte. Né? Bom, a gente falou que na membrana você tem o controle do que entra e do que sai. Né? Existem substâncias que são substâncias tão pequenas e tão simples, como alguns gases, alguns átomos pequenos, que eles vão passar diretamente pela dupla camada de gordura.
Isso se chama difusão simples, né? Tipo essa molécula aqui, ó. Ela é uma molécula pequena, ela vai passar pela bicamada tranquilamente, de graça. Né? Outras substâncias já são um pouco maiores, já são um pouco mais complexas. Elas não passariam facilmente pela nossa membrana. Nesse caso, elas precisam passar pelas suas proteínas transmembrana que o professor estava falando. Né? Aqui a gente tem dois casos de proteínas, ó, que vão conseguir entrar na célula passando por proteínas transmembrana. Né? Algumas, inclusive, proteínas acabam mudando de formato para acontecer isso. Quando a gente está falando de substâncias complexas, como medicamentos, por exemplo, que precisam entrar na célula, geralmente elas envolvem o transporte por essas proteínas. Né? Porém, em alguns casos, a gente tem substâncias que precisam entrar ou sair da célula com um custo energético. Então, são substâncias que não vão entrar ou sair de graça. São substâncias que vão exigir um custo de energia. Geralmente, isso acontece porque elas estão nadando contra a correnteza. Você precisa expulsar uma substância que já está em grande quantidade lá fora da célula. Mas ela é uma substância que pode ser tóxica, pode ser importante para o metabolismo. Então, mesmo assim, você tem que pagar uma moedinha de ATP para que você consiga transportar ela. O nome disso aqui é transporte ativo. Ou seja, o transporte ativo, além de usar as proteínas transmembrana, são transportes que são chamados de ativos porque requerem energia, requer grana. Né? O transporte passivo, como a gente acabou de falar, não requer dinheiro, não requer ATP. Mas ele pode sim usar proteínas. Tudo depende da proteína que a gente está falando. Certo, pessoal? Isso não é difícil. Algumas poucas, raras, precisam gastar energia. Geralmente elas estão nadando contra a correnteza, ou seja, elas estão indo para um lugar em que elas já estão em grande quantidade, mas mesmo assim eu preciso jogá-las fora. Então eu tenho que pagar uma energia para ela conseguir ter força de nadar contra a correnteza. Bem? Beleza. Né? Tem aqui um assunto que o professor comentou com vocês também, que é a tonicidade celular. O que é a tonicidade? A gente conversou que algumas células, elas podem estar presentes, por exemplo, em alguns meios, né? Dependendo da quantidade de concentração de substâncias que a gente tem no meio externo e no meio interno, você vai ter saída de água, né? Quando você tem, por exemplo, uma célula, ela está presente no meio equilibrado, mesma quantidade de moléculas dentro e fora da célula, você tem um equilíbrio de água. A célula vai ficar no tamanho normal. Porém, em alguns casos, você tem uma quantidade de sais que está maior dentro do que fora da célula. A gente não precisa decorar isso aqui, esses nomes aqui. O que a gente precisa saber? A água que está presente na célula, ela sempre vai para fora ou ela vai ficar, dependendo da quantidade de sal que a gente tem. Se a presença de sal é maior fora da célula, a água vai sair para fora da célula. Se a quantidade de sal é maior dentro, então a água vai entrar na célula. O sal, ele sempre puxa água. Você pode fazer uma comparação com você, por exemplo. Quando você come um alimento salgado, qual que é o estímulo que você faz? O corpo pede para você tomar água. Normal, né? Por que o corpo está pedindo para você tomar água quando você ingere uma comida salgada? Você comeu 1 quilo de batata frita, super salgado, né? O corpo pede para você ingerir líquido, né? Por quê? Por esse motivo. A gente sempre precisa ter água para entrar dentro da célula quando você tem desequilíbrio, uma quantidade de sal muito grande. Bem? Bom, aqui a gente resume algo que o professor falou, que é algo que não é uma grande novidade, que já foi comentado em outros slides. Né? Toda vez que você se alimenta, você não está se alimentando de graça, por uma bobeira. Você se alimenta porque você precisa extrair energia dali, o que o professor acabou de falar. Né? Essa energia, ela tem um nome específico. A gente precisa se alimentar para adquirir glicose, que é aquele carboidrato, aquele açúcar, né? Mas a glicose, ela vai ser catabolizada, ou seja, ela vai ser quebrada para que você vai extrair o quê? Você extraia ATP. Lembra que a gente falou que ATP é a moeda energética do nosso organismo. Assim como a gente tem aqui no Brasil o real, os Estados Unidos tem o dólar, o Japão tem o iene, a célula tem ATP. Cada um tem a sua moeda. Né? Você precisa de ATP para quê? Vai cumprir todas as funções que o teu corpo faz. Contração muscular, corrida, pensar, digestão, tudo
praticamente tudo você precisa de energia. Energia extraída, então, do nosso alimento. Né? É importante lembrar que a energia, ela quebra de energia, né, para formar essa nossa moeda, ela requer oxigênio. A gente precisa ter oxigênio para que esse processo aconteça. É justamente por esse motivo que a gente coloca aqui, né? Existem duas formas de você produzir energia. Através da glicólise, que é no citoplasma, ou a fosforilação oxidativa, que é um processo que acontece na nossa mitocôndria, certo? Esse processo aqui é um processo importante porque ele requer oxigênio, né? Foi algo que a gente já falou, inclusive, tá? Aqui a gente mostra a mitocôndria. Na mitocôndria acontece esse processo chamado de fosforilação. A gente precisa de oxigênio para que a mitocôndria consiga produzir energia para a gente. Bem, pessoal? E aqui a gente tem um exemplo, né? Uma célula eucarionte versus a procarionte. Relembrando, né, que aqui a gente tem as mitocôndrias para produzir energia presentes na nossa célula eucarionte. Né? A célula eucarionte é responsável por produzir energia de duas formas, a glicólise ou a fosforilação. Os procariontes não têm mitocôndria. Os procariontes não conseguem fazer essa produção de energia tão grande. Eles têm uma produção de energia bem pequena. Tá? E agora a gente começa a se direcionar para uma parte mais final da nossa revisão, que é relacionada um pouquinho à aula 6, né, que é a aula de divisão celular. Né? A gente falou que no nosso núcleo nós temos os cromossomos, o material genético, aliás. Né? Aqui a gente tem o DNA, o professor falou agora há pouco instantes, que é essa fita dupla. Né? É importante você lembrar que o material genético ele é uma fita muito grande, como se fosse um novelo de lã, por exemplo. Né? Para ele caber dentro do seu núcleo, você precisa enrolar ele em várias proteínas que a gente chama de estonas. Quando você pega o teu núcleo e você enrola ele nessas proteínas, você acaba formando uma estrutura que se chama cromossomo. Cromossomo é essa coisa aqui, essa peça, né? O que é um cromossomo? Cromossomo nada mais é do que o DNA enrolado. Né? Na nossa célula, nós temos uma quantidade específica de cromossomos. Você não precisa decorar isso agora, né? Mas a gente tem em cada célula do nosso organismo 46 cromossomos, ou seja, 46 rolos de DNA enrolados num carretel, que é uma proteína. É tipo assim, dentro da tua célula você tem 46 novelos de lã, certo? Mas a gente está chamando de lã, está chamando de DNA. Basicamente é isso. Tá? Aqui a gente mostra, por exemplo, que a gente tem 46 cromossomos ou 23 pares, ou seja, cada par foi herdado um do pai e outro da nossa mãe. Tá? Aqui a gente tem um desenho pintando aqui os nossos cromossomos, então mostrando aqui as nossas 46 moléculas de material genético, né? Só que é DNA puro ligado a proteínas, né, pessoal? E a gente mostra aqui que algumas vezes o cromossomo ele é só um palito, mas a gente mostra que algumas vezes é um X. Um pouco antes da célula se multiplicar, se dividir, uma célula da origem 2, você precisa multiplicar o teu cromossomo. Então ele vai ficar de um palito, ele vai se transformar num X. Né? Bom, a gente falou que a tua célula, de tempos em tempos, ela precisa se dividir. Ela precisa de uma célula-mãe da origem a duas novas células. Né? Existem duas fases muito importantes aqui, gente, que se chamam de intérfase e de mitose. Né? A intérfase é a fase de crescimento da nossa célula. É o momento em que a célula cresce de tamanho, aumenta, engorda. Né? Chega um momento que ela cresceu tanto que a célula sinaliza que a célula tem que dividir. E a gente chega na fase M, que é a fase de divisão. Então, isso é importante você lembrar. A fase de intérfase é de crescimento, aumento do tamanho, e a fase M é a fase de divisão. Né? Aqui a gente mostra um resumo, não vai cair, pessoal, prometo para vocês. Aqui não vai cair desse jeito na prova. Se cair, vai ser muito mais simples do que isso. Tá bem? A gente está mostrando aqui que no nosso ciclo celular, a gente então tem essa fase que está no canto inferior, que é a intérfase, fase de crescimento. Aqui a célula aumenta o seu tamanho, engorda, basicamente. Né? Chega um momento em que ela já está tão crescida que ela precisa de uma divisão. Ou seja, tanto o núcleo da célula quanto as organelas, os topósitos, precisam se multiplicar, dividir, dois, para dar origem a uma nova célula. Tá? Existe uma fase, então, de divisão do núcleo, que é chamada de mitose. As fases da mitose não vão cair na nossa prova. Porém, eu mostro aqui para vocês como é que elas são. Né? A mitose ela consiste em 4 fases,
em que a gente tem aqui os cromossomos, eles vão se multiplicar, vão se dividir, e no final das contas, na última fase, que é a telófase, a gente vai ter uma formação de 2 núcleos. Você pode ver que eu tenho uma célula, e dentro dessa célula eu tenho 2 núcleos. O que eu vou fazer daqui a pouco? Vou fazer uma fatia aqui no meio, e você divide essa célula em 2. Existe um outro processo que acontece apenas nas células sexuais, que é a meiose. É uma forma de divisão celular exclusiva das células sexuais, ou seja, dos espermatozoides e do óvulo, né? Nesse caso aqui, a meiose, é interessante que ela vai ter uma variabilidade celular maior. A meiose, ela garante uma variabilidade genética. Talvez você lembre que a gente comentou que os espermatozoides, eles são encontrados aos milhões no sistema reprodutivo dos homens. Os óvulos, a mesma coisa no sistema da mulher, né? Cada espermatozoide de cada óvulo não é igual ao outro. Por quê? A meiose é uma forma de divisão em que você vai criar um exército de células bem diferentes uma da outra. Diferente da mitose. Na mitose, geração de células é igual. O DNA que está numa célula é igual ao que está na célula filha. Tudo bem? Essa é a divisão mais importante que a gente tem de mitose versus meiose. Meiose é uma forma de divisão de células sexuais. Mitose é uma forma de divisão de células somáticas, ou seja, células não sexuais. Todas as células, com exceção das sexuais. Mitose produz células idênticas, meiose produz células bem diferentes umas das outras. Né? E aqui é um resumo da meiose, mostrando pra gente que no final, cada célula vai ter um material genético diferente entre si. Certo? Bom, essa era a nossa revisão, pessoal. Eu vou dar algumas dicas finais para vocês, né? A gente tinha muito conteúdo para estudar, né? A gente teve 7 aulas, né? 6 aulas, na verdade, porque a gente teve um feriado na terça-feira, né? A gente teve 6 aulas e foi um conteúdo extenso, né? O professor na prova, ele vai perguntar assuntos importantes que não necessariamente sejam decorados, porque espero que vocês concordem comigo, né? Eu vou xingar o professor na próxima terça-feira, né? Mas, assim, tentem estudar esses pontos que o professor comentou, função de algumas organelas como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Tentem estudar um pouquinho a diferença entre procarionte e eucarionte. Isso precisa estar bem claro, porque vai ter mais de uma questão da prova. Você precisa estudar bem qual é o funcionamento da membrana plasmática, como ela funciona, qual que é a composição dela. Você precisa lembrar de estudar também sobre a composição química da célula. Qual que é a substância que você mais encontra na célula? Água. E as outras? Você lembra de algumas, por exemplo? Proteínas, carboidratos. Tudo bem, pessoal? Essas são as principais perguntas que vão cair na nossa prova. Como eu falei no começo da aula, são 10 questões ao todo. Tudo bem? Agora eu destino esse momentinho final da nossa aula para que vocês possam perguntar alguma coisa que vocês acham que não ficou muito claro, alguma dúvida. Pode perguntar. Professor, a prova vai valer quanto? Boa pergunta, né? A prova, ela, assim como a gente padronizou lá no curso de farmácia, é para ela valer, acho que 60 pontos. Né? As atividades que foram realizadas durante o semestre, a gente fez 4 ou 5 questões durante a semana, né? Vão ser somadas daí com essa atividade. Ótimo, professor. Beleza? Obrigada. Tranquilo. Mais perguntas, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Muito obrigada pelas dicas. Com certeza, né? Usem bem essas dicas, hein, pessoal? Né? Então, olha só, mais uma observação, tá? Nessa semana, hoje a gente só fez uma revisão, né? Mas você tem uma questão de frequência para responder lá, tá? Então, hoje a presença ainda está contando. Então, sai daqui agora da live e vai fazer a questão lá para você não esquecer disso, tudo bem? Eu acho que, então, ninguém mais tem uma dúvida. A Lídia está falando que medo. Não, fique tranquila, tá? Prova aí, dê mais uma lida, assista mais uma vez a live aqui, que eu acho que vocês vão bem, tá bom? Fiquem tranquilos, né? Nesse caso, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu desejo para vocês um ótimo início de provas. Vocês vão começar as provas já na quinta-feira, né? Sucesso para vocês, estudem bem. Caso de dúvidas, usem o e-mail do professor, né? E terça-feira, prova de biologia celular. Beleza?
Uma boa semana para vocês, então. Muito obrigada, professor. Boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite. Boa noite.